Boa tarde, pessoal. Vamos fazer essa sessão para entender qual que é o problema que nós estamos tendo para construir o que poderia ser uma visualização materializada ou uma visualização normal, de princípio, uma consulta, uma query, para chegar até os resultados desejados que vem do que é um requerimento funcional, do que seria, no caso, um índice, um indicador financeiro. Então, é importante que vocês conheçam, primeiramente, quais são as tabelas, né, e as visualizações materializadas que alimentam o nosso sistema, para ir chegando a um ponto de filtragem até onde nós nos encontramos neste momento. Okay? Então veja, vamos inicializar aqui um banco de dados PostgreSQL com mecanismos e objetos padrão de um banco de dados PostgreSQL. E primeiramente é necessário entender que a nossa tabela fonte de dados, de todos os dados que alimentam o nosso sistema, é essa tabela que nós temos aqui, chamada de TRN Reg Lançamentos. É nessa tabela que estão todos os lançamentos diários das empresas que nós atendemos. Os lançamentos que geram, claro, ou representam uma movimentação financeira. São lançamentos que estão devidamente identificados e classificados. Antes de visualizar o script de criação, vamos visualizar os dados de uma forma rápida para ter uma visão geral do que essa tabela representa. Então, ela tem uma coluna de identificador primary key, um primary key criado de forma autônoma, é sequencial, de fato, é um sequence próprio. Do PostgreSQL temos a coluna, movimento, descrição do movimento, valor, quantidade, unidade, meio de pagamento, data de efetivação, mês e ano de lançamento, o cliente, o favorecido, a data do registro, funcionário responsável, alguma observação, grupo, tipo grupo. Uma coluna muito importante. Por quê? Porque as nossas categorias de lançamento estão identificadas no sistema como tipos de grupo. Então, essa coluna é uma das nossas colunas essenciais. Tipo grupo. Ok? De forma tal que, se eu desejo visualizar os lançamentos, os movimentos diários, porque essa tabela ela contém as movimentações, os lançamentos diários de todas as empresas que nós atendemos. Então, eu quero visualizar apenas o que corresponde ao tipo grupo, que nós aqui, em nossos termos, nós chamamos de atributo. Bom, essas categorias de lançamento, tipos de grupo, permitem categorizar todos os lançamentos da seguinte forma: entrada operacional, saída operacional, investimento, financiamento e transferência. Então, dito isso, eu posso proceder a aplicar aqui já uns critérios, onde tipo grupo for igual a entrada operacional.
cada empresa tem um identificador único, ok? Ele vem definido nessa coluna, ok? CMPNY, underline, UNQID, Company Unique ID, o identificador único de empresa ou companhia, que seria o CNPJ da empresa. Nós utilizamos o CNPJ. Então, para isso. Então, tem um CNPJ que nós estamos usando justamente para testes, ok? Que é esse aqui. Então, o que isso aqui vai me permitir? Visualizar tipo grupo, entrada operacional, vamos ver aqui. Tá. Esse camarada aqui não tinha que ficar aqui, tudo bem, ok. Eu simplesmente vou fazer um order by. Outra coluna muito importante, porque vai nos permitir avaliar por período de data e os nossos índices financeiros, os nossos indicadores financeiros, eles trabalham com muitos critérios de índice, de intervalo de data, período de data. Então, data efetivação, tá? Perfeito. Essa coluna que nós temos aqui, essa coluna que nós temos aqui é data efetivação. Eu, com óculo grandão, com letra pequena, um pouquinho de problema, então vamos lá. Beleza. Estou visualizando todos os movimentos diários, ok? Do ano 2025. Estão ordenados por data de efetivação, que é a data em que realmente o lançamento foi realizado no ERP PAS, da onde nós puxamos os dados de lançamento, que vem alimentar essa tabela aqui, ok? E isso aqui é o nível máximo de desdobramento, ok? São os movimentos soltos, ok? Então, é claro que para nós chegarmos à consolidação, até a consolidação de um indicador financeiro, nós precisamos aplicar critério de funil, filtragens específicas, através de visualizações. Então, quais são as colunas realmente importantes para a nossa análise inicial? A data de efetivação, claro, o CNPJ da empresa, que já sabemos que é bem definido por essa coluna, Company Unique ID, e o valor financeiro, que é valor efetivo, ok? Esses valores efetivos estão no formato float, né, de precisão simples, 2 casas decimais. E então vamos proceder agora a ver, uma vez já conhecida esta tabela com as suas 20 colunas, né? E entendendo que ela é a tabela que está lá no topo, na boca do funil, ok? Dos nossos dados. Então, vamos entender agora as nossas views. A partir dessa tabela aqui, ok? E eu acredito que não seja necessário neste vídeo apresentar a DDL, o código DDL da tabela, porque eu vou deixar, junto com o vídeo, todos os objetos e até um backup completo do banco de dados. Então, a partir dessa tabela, nós temos uma visualização simples. Mas aqui na região temos problema com a conexão, então perdemos constantemente conexão e temos que fazer um reconnect de forma constante. Então, beleza. Nós temos essa view aqui, Chart Data Source. Vamos procurar ela aqui. Essa visualização aqui, ela pega os dados dessa tabela que nós temos aqui, ok? À nossa frente.
aplica cálculos de soma diária, pega os valores diários por tipo de grupo, seja entrada operacional, saída operacional, investimento, financiamento ou transferência, ok? E agrupa, soma e agrupa, ok? Com base no critério data de efetivação e tipo grupo. Então, o que para nós, até o momento, viria a ser, aqui na data de efetivação, 2 lançamentos, cada um com o seu respectivo valor financeiro, aqui na tabela, lá na visualização, e sempre, desde que eles correspondam, claro, à mesma categoria de lançamento, né, seja uma entrada operacional, uma saída operacional, como podemos visualizar aqui, essas duas são entradas operacionais, com valores diferentes. Então, lá na visualização, nós vamos ter a soma desses 2 valores, ok? Agrupada pela data e o tipo de grupo ou categoria de lançamento. Então, vamos lá. Eu vou aplicar a mesma filtragem. Simplesmente vou pedir para visualizar única e exclusivamente os dados que correspondem ao nosso CNPJ de teste. E como tem empresas que têm lançamentos de muito antes do 2025, então vamos aplicar também um intervalo de datas, ok? Lembrando que a coluna que controla as datas dos lançamentos é a coluna data efetivação, ou data efetivação. Quando ela estiver entre o 1º de janeiro e o 31 de dezembro, aqui seria 2025, essa empresa já tem análise para 2025. Então, nós já temos aqui a informação de uma forma, digamos assim, bem mais processada. Porque são somas, na verdade. Então, e a distribuição é diferente. Mas por que a distribuição é diferente? Foi necessário distribuir matricialmente o conteúdo aqui na View por conta de que essa View, essa visualização, ela atende, ela alimenta um instrumento do nosso sistema chamado DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Eu já vou inicializar o nosso sistema e vou mostrar para vocês em que consiste, o que é isso. Mas vou explicar, primeiramente, o que nós vemos aqui, são as categorias de lançamento, os atributos. Não estou falando, quando falo atributo, não estou falando em termos técnicos de banco de dados. Estou falando utilizando os termos da empresa, valor, né? Então, eu também chamo de categorias de lançamento. Então, nós temos aqui o total para cada uma das categorias. Para as entradas operacionais, as saídas operacionais, os investimentos, o financiamento, as transferências, juros, que é outra, ok? É outra categoria que ela tem que entrar dentro da análise financeira que a gente faz no demonstrativo de fluxo de caixa, os impostos e o capital de terceiro. Essas informações, ok? Já estão conferidas, vêm de planilhas. Então, não temos até esse ponto aqui nenhum problema de inconsistência. Data por data, ok?
para os 365 dias de projeção do ano, essas datas já foram analisadas. Ok? Por que eu estou visualizando aqui apenas o mês de janeiro? Eu decidi fazer aqui para o dia do dia 1º ao dia 31 do mês de janeiro, para não ter tantas páginas de dados aqui. Mas esses dados aqui batem certinho. Agora bem, nós chegamos num ponto em que entendemos que precisamos realizar esse tipo de operação de soma, ok? Soma agrupada por data de efetivação e por categoria de lançamento ou tipo grupo, o que na Valor 1 é chamado de atributo de conta. Então, precisamos, com base nisso, chegar até esse ponto aqui. Nós temos uma visualização materializada. Como já falei, a gente tem constantes quedas, ok? Aqui. Eu vou rapidamente aqui na outra tela trocar de operadora. Pronto. Outra rede. Vamos estabelecer conexão novamente. Estabeleceu. O nosso banco de dados está em uma máquina virtual, em cloud. E perfeito. Então, vejam. Nós temos essa visualização materializada, que bem, poderia ser uma visualização normal. Ela é responsável por quê? Muita atenção aqui. Nós vamos enxergar um ponto crítico, ok? Vamos utilizar também, vamos pegar dados do ano 2024 ou 2025. Vamos pegar aqui o ano 2024, que também está disponível. E vamos pegar a empresa que é do nosso interesse. Company Unique ID. Igual ao nosso CNPJ de ensaio. Rodamos a nossa consulta, que aplica para essa visualização. E então nós temos, ok? Agora, uma situação bem interessante, que é que esses valores obtidos aqui, eles vão bater com os resultados do antigo sistema que a empresa Valor 1 utilizava, que era um sistema totalmente feito no Excel, ok? Aqui nós podemos já separar os resultados das colunas principais para a empresa, né? Entrada operacional, saída operacional, investimento, juro, imposto, financiamento, outros movimentos, transferências. Mas aí os valores, ok? Estão somados e agrupados por data e período para poder atender a um critério muito importante, que é o requerimento funcional. E nós vamos chegar agora nesse ponto. A gente precisa, com esses dados, construir
um indicador que retorne um resultado que corresponda a o que essa equação aqui processaria. Essa é uma equação que representa um indicador muito importante, que é o indicador de valor da empresa ou índice geral de desempenho de mercado. É a soma de todas as entradas operacionais. Lembre das categorias de lançamento: entrada operacional, saída operacional, investimento, financiamento, transferência, outros. A soma de todas as entradas operacionais mais das saídas operacionais mais os investimentos, ok? Tudo isso é somado, ok? Dentro de um bloco, mas o critério de intervalo de avaliação é de 90 dias contados a partir do dia anterior ao dia de hoje, ao dia atual. Ou seja, em termos de banco de dados, seria de current date menos 1. Agora, vamos ter períodos, nós vamos precisar avaliarmos de anos anteriores. Certeza que sim, ok? Depois, nós vamos dividir esse resultado que chega até aqui. Veja bem, ok? Ele está em lógica sequencial Excel. Nós vamos dividir isso por uma constante chamada TMA. O valor dessa constante é 0,046635 19. Já vamos ver o valor exato e certinho dela. Depois que nós dividimos, ok? Aí nós já estaríamos fechando esse bloco aqui. Nós estaríamos obtendo um resultado. Esse resultado vai ser somado, ok? Ou seja, esse resultado vai ser somado com outro select sum, ok? Que corresponderia aos financiamentos ou capital de terceiro, sendo bem preciso, ao capital de terceiros. Então, nós temos um arquivo que também vamos passar para vocês, ok? Que é o arquivo de aproximações. O que nós temos aqui? Bom, para chegar nesse ponto, nós fizemos a aproximação, primeira aproximação, segunda aproximação, terceira, quarta, refazendo as queries de teste, ok? Até chegar num ponto em que, eu já vou transferir esse arquivo para cá, ok? Vamos pegar ele aqui. E é esse camarada aqui. Então, veja. Se eu rodo... vamos pegar outro, que ele vai ser a comprovação. Vamos fazer uma aproximação ao nosso indicador, ao nosso primeiro indicador. Ok? Se eu rodo essa consulta, ok? Uma consulta simples, uma query simples. Ok, ela vai me dar um valor global, um valor total, já foi avaliado, ok? Foi conferido. Aqui nós estamos aplicando o critério até os 90 dias. Foi conferido tanto o saldo global, ok? Quanto os diários. Vamos, por exemplo, aqui.
Essa aqui representa os totais diários para os grupos operacionais e investimento. Entrada operacional, saída operacional, investimento. Pegamos essa consulta. Também é um select, uma query select bastante normal. Bom, ela é um pouco mais extensa, na verdade, ok? Essa aqui foi a nossa primeira aproximação, vamos chegar até a quarta aproximação. Aqui. A terceira, a quarta aproximação. Aqui na nossa quarta aproximação, nós estamos obtendo, essa aqui já é uma query um pouco mais complexa, ok? Aqui nós estamos desdobrando esses valores em valores diários, ok? Não precisamos da quinta aproximação, só vamos rodar os dados da quarta, ok? Vejam com um with calendário as select, ok? Gerando uma série dos 90 dias, ok? Menos 1, 90 dias anteriores, menos 1, ok? Como nós, para esse caso, nós tínhamos disponibilizados os dados do 2024, aí depois simplesmente fazemos os totais diários com select sum, ok? Aplicando o critério in, considerando as categorias de lançamento, entrada operacional, saída operacional, investimento. Depois aplicamos, mais na frente, mais para baixo, aplicamos a divisão pelo TMA, pela constante TMA, ok? Até esse ponto, até esse ponto, se nós pegarmos a planilha original, ok, do nosso cliente, e nós fazemos uma comparação do resultado ao qual nós queremos chegar, ok, no caso, que é valor empresa 90 dias, vejam bem. Nós temos uma batida muito boa, mas temos o que em termos de estatística é chamado de ruído branco. Eu vou fazer um copy with headers aqui, vou levar aqui para uma pasta de trabalho nova, ok? Perfeito. Vou fazer aqui resultado final da SQL. Vou fazer rapidinho uma substituição de ponto por vírgula. Vou formatar essas células. Vou aplicar formato de número, com separador de milhares, tudo bem. Esse é o resultado obtido na consulta. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir uma coluna, à esquerda. Para quê? Para pegar os dados que vêm do sistema antigo, da planilha mesmo, os dados que já estão, esses são os dados que a gente deseja, os dados requeridos, resultado desejado. E vou trazer para cá. Perdão, esqueci. É a área de transferência com colagem especial. Aqui eu preciso só dos valores. Tudo bem. Ok. Bom, vamos ver por que o camarada não pegou os valores, sendo que aqui ele também falando do valor exato, né? Vamos formatar eles como número também.
vamos está como data, tem que ficar como número, separador de milhar, 2 casas decimais. E o que eu vou fazer aqui, ok? Esse aqui é o resultado desejado. Esse é o resultado desejado. O que eu vou fazer aqui? Vou apurar uma diferença. Fazendo o quê? O resultado da minha SQL, da minha query, menos o resultado desejado. Faltou um parênteses, tudo bem. Vou copiar essa fórmula, vou estender até o final e vamos lá. Tudo certo, mas estamos tendo um problema. Vocês podem observar que em períodos se dá uma diferença que atende a um valor que é quase uniforme, quase homogêneo, ok? Vejam bem. Isso acontece nesse trecho e neste trecho aqui, ok? Só. O resto das diferenças, ok, são por questão de arredondamento, ok? E é simplesmente valores, são valores que estão dentro da margem de tolerância. Esse ruído branco, a gente já alimentou prompts de inteligência artificial generativa, fizemos conferências entre equipes de trabalho, ok? Especialistas em banco de dados, da consulta. Eu vou deixar as consultas com vocês para ver por qual motivo, okay? Se alguém consegue construir esse indicador, ok? Com os dados das visualizações que nós já temos dentro do nosso banco, ok? Eu vou ampliar a tela do banco aqui. Temos essa visualização, ok? Essa aqui é a visualização materializada. A nossa visualização de valores diários, ok? É bastante tranquila, não é nada complexo. Os scripts de todas essas visualizações, até da tabela e até um arquivo SQL backup do banco de dados completo, nós vamos deixar com vocês. Então vejam, é uma visualização materializada bastante simples, aonde estão sendo feitas somas, ok? E classificação. São somas e classificações. Somas feitas por valores, por conceptos de valores diários, e classificação por categoria de lançamento. Só que aqui estamos aplicando os critérios de time zone, ok? Fuso horário, fazendo arrestes, menos um dia e tudo mais. Por que é tão importante nós termos os nossos indicadores? Bom, eu vou explicar o seguinte. Vou me conectar com o nosso servidor. Esses indicadores, eles alimentam um construtor de painéis gráficos, de dashboards, ok? Importantíssimos para nós, para o nosso sistema. Vamos ver, aqui nós temos um remote SSH, o camarada já está rodando, já deu as boas-vindas, vamos lá, vamos abrir o projeto. Encontra-se aqui. Pessoal, então é isso. A gente está precisando de ajuda para chegar até esse resultado desse único indicador primeiro, ok?
porque é o indicador mais importante, o indicador que tem as bases para construir. Os outros, eu vou splitar essa terminal nossa aqui. E vejam bem. Está inicializando o banco, tudo beleza. Então, vejam bem, já temos outros indicadores, já temos um indicador de teste que foi construído não na mão, aqui, não na unha, com SQL. Foi feito com um construtor KPI que nós temos. Aí ele fica disponibilizado dentro de uma biblioteca de indicadores do nosso sistema. Aqui dentro do bloco de processos, no integrador de painéis, eu pego Indústria Painel Demo, 1º de janeiro de 2025, até uma projeção, até o 31 de janeiro de 2025, perdão. E eu quero visualizar aqui o indicador de disponibilidades em gráfico de linha. Beleza. Esse aqui é o drag and drop, o construtor de painéis, é tipo um Power BI, só que é open source. E nós precisamos desse indicador, dessa fórmula construída, transformada em SQL, ok? Essa aqui. Tanto quanto essa aqui também, ok? Principalmente, para poder chegarmos a ter os índices que possamos utilizarmos para construir indicadores. Arquivo DDL das visualizações materializadas, até da tabela e o banco de dados completo, a gente providencia, e o documento com o requerimento funcional também.